Aí, povo de Deus, Bispo Mariozan, inscreva-se no canal do Bispo Mariozan no youtube.com. Inscreva-se, dê a sua curtida, o seu like, compartilhe o canal do Bispo Mariozan no YouTube com seus amigos, igrejas, religiões, pessoas interessadas em conhecer as verdades profundas das Escrituras Sagradas. Muito bem, nesta oportunidade, presta atenção no título. Muitas almas, talvez milhares, milhões de almas, foram salvas no dilúvio de Noé. Você nunca ouviu esta mensagem? Presta atenção. Muitas almas, ou milhares de almas, milhões de almas, foram salvas no dilúvio de Noé. Como assim, Bispo Mariozan? Eu não disse quantas pessoas, fisicamente falando, sobreviveram ao dilúvio. As Escrituras dizem que foram 8 pessoas, 4 casais. Mas eu estou trazendo uma revelação das pessoas que morreram afogadas nas águas do dilúvio. Por isso o título da mensagem, nesse momento, é Muitas almas foram salvas no dilúvio de Noé. Você vai levar um impacto. A quantidade de almas que foram salvas no dilúvio de Noé vai depender da população mundial antediluviana. Se existia milhares de pessoas na Terra, ou se existia milhões e milhões de pessoas na face do planeta Terra, naquela ocasião do dilúvio de Noé. Mas o foco aqui, a revelação que eu quero trazer para você, é que muitas almas foram salvas no dilúvio de Noé. Sabemos, diz a palavra, Escrituras hebraicas, palavra de Deus, os ocidentais falam o Antigo Testamento, que o mundo antigo pereceu pelas águas do dilúvio. Sim, mas e antes dessas pessoas perecerem ou morrerem afogadas durante o dilúvio? O dilúvio de Noé não durou 1 minuto. O dilúvio de Noé não durou 1 hora, 1 dia. O dilúvio de Noé não durou 1 semana, 1 quinzena. Não. O dilúvio de Noé durou 40 dias e 40 noites. Então, um período de tempo bem grande, bem abrangente. Afinal de contas, por que tantos dias, 40 dias e 40 noites? Ora, meu amigo, talvez fosse o tempo gasto para que as águas do dilúvio de Noé pudessem inundar todo o planeta Terra, toda a superfície habitada. Então o Criador, na sua sabedoria, permitiu que fosse um tempo prolongado. Noé havia pregado que Deus ia destruir a raça humana. Durante 120 anos, Noé pregou que o Criador não estava satisfeito, não estava feliz com a raça humana antediluviana. E por isso o Criador iria trazer um dilúvio sobre a face do planeta Terra para que perecessem, afogassem, morressem fisicamente a população mundial daquela época. Mas a sabedoria de Deus excede o nosso entendimento. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos seres humanos. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta e viva eternamente. Então, Deus tinha propósitos, mesmo enviando o dilúvio de Noé sobre a raça humana. Primeiro propósito do Criador, vou falar 3 propósitos do Criador ao enviar o dilúvio sobre a raça humana. O primeiro propósito estamos um pouco roucos por causa do inverno, mas Deus vai dar graça. O primeiro propósito foi frear a obra de Satanás na face da terra. Aquele povo
antediluviano, que viveu mais ou menos 15 ou 17 séculos depois de Adão e Eva. Eles haviam se corrompido de tal maneira. Satanás e os demônios, o querubim Lúcifer e os anjos caídos haviam trabalhado de forma tão intensa durante 15 a 17 séculos depois da criação de Adão e Eva, que a raça humana quase totalmente tinha descambado para o lado do mal. O primeiro propósito, então, era Deus desfazer as obras do diabo na época do mundo antediluviano. Parece até que a população mundial do período antediluviano estava totalmente, ou quase 100% endemoniada, possessa de espíritos malignos, de demônios que vieram expulsos do céu para a terra. Então Satanás estava tendo muito êxito aqui na terra. Então Deus cortou o barato do diabo, falou: Satanás vai ter que começar do zero. Eu vou eliminar a raça humana, os demônios que habitam nas pessoas do mundo antediluviano vão ter que sair delas. Deus fez uma expulsão de demônio, de pessoas, de forma mundial, de forma global. Porque ao morrerem aquelas pessoas afogadas nas águas do dilúvio, os demônios ficaram sem corpos de pessoas para habitar. Eles vão ter que começar do zero. O segundo propósito de Deus, ao enviar o dilúvio de Noé, era salvar almas. O bispo, mas Noé pregou 120 anos, ninguém se converteu. Noé pregou 120 anos. As pessoas não se converteram para entrarem na arca com Noé, pois só entrou ele e os seus familiares, 8 pessoas, 4 casais. Mas você diz assim, Noé pregou 120 anos. E você acha que a pregação de Noé, 120 anos, ia ficar sem efeito, sem propósito? As Escrituras Sagradas dizem que a palavra de Deus não volta vazia. Vai, pregue para as multidões, pregue para uma pessoa, pregue para o mundo inteiro, que a palavra de Deus não vai voltar vazia, você vai descobrir aqui agora. Então, o terceiro motivo de Deus enviar as águas do dilúvio de Noé sobre toda a face da terra para exterminar a raça humana era recomeçar a humanidade com o repovoamento do planeta Terra, através daquelas 8 pessoas que sobreviveram ao dilúvio. A arca pousou no Monte do Ararat, lá para o lado da Romênia, da Turquia, para aquele lado lá. E então a humanidade começou novamente com 4 casais. Sabe por que isso? Porque Deus havia feito um propósito para o planeta Terra. O planeta Terra teria 7 eras de tempo desiguais. O planeta Terra teria 7 dispensações de tempo. A partir da criação de Adão, Deus concederia à humanidade 7 eras de tempo, 7 dispensações de tempo, até chegar lá no Apocalipse 20, 21 e 22. Acontece, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que na época do dilúvio, a raça humana estava apenas na terceira dispensação depois de Adão, na terceira era depois de Adão. Deus havia determinado que a humanidade teria 7 dispensações ou eras de tempo até Apocalipse, o milênio de Apocalipse 20, final do milênio de Apocalipse 20. Então, o avanço da obra de Satanás, o anjo rebelde, cresceu tanto que a população mundial já estava dominada, satanizada, possessa. E Deus pensou, vou fazer alguma coisa. Porque desse jeito que está indo aí, não vai dar para chegar nas 7 dispensações, não. Porque Deus vai suportar a raça humana durante 7 dispensações, ou eras de tempo desiguais, que num total vai dar 7.000 anos, até o final de Apocalipse 20, quando Cristo vai reinar aqui 1000 anos. Então Deus teve que fazer algo. Ele teve que fazer um recomeço da humanidade, com aquelas pessoas sobreviventes do dilúvio de Noé. Então esse foi o terceiro propósito. Primeiro propósito do dilúvio, o objetivo, era Deus tirar os demônios das pessoas de forma mundial.
Satanás entrou, os demônios entraram nas pessoas, as pessoas estão possessas, satanizadas mundialmente no mundo antediluviano. Eu vou acabar com essa festa dos demônios. As pessoas vão perecer afogadas pelas águas do dilúvio. E aí? Aí o Satanás e os demônios não vai ter mais corpos de pessoas e nem de outros seres vivos, né? Só em pessoas que demônios entram, você sabe, você conhece a escritura, não precisa pôr pingo no i. O primeiro objetivo deu certo. Tirar os demônios, exorcizar, tirar os demônios da raça humana antediluviana. Mas Deus, mesmo na sua justiça, ele usa de misericórdia. Mesmo na ira, Deus tem compaixão. Por isto, Deus permitiu que o dilúvio não exterminasse a raça humana num piscar de olhos, não. Deus determinou, vai durar 40 dias e 40 noites para águas do dilúvio, cobrindo a face da terra gradativamente, de maneira que as pessoas que ouviram as pregações de Noé sobre a existência do Deus único pudessem ter tempo de refletir. Ah, mas Deus fechou a arca. Sim, Deus fechou a arca, mas demorou 7 dias para mandar as águas do dilúvio começar. Deus ficou aguardando para ver a reação das pessoas durante aqueles 7 dias. Olha, não vão poder entrar mais na arca. Deus fechou a arca por lá de fora, para que as pessoas que viessem correndo para a arca, depois do prazo que Deus tinha dado, eles vissem que a arca estava fechada pelo lado de fora por Deus e que eles não poderiam mais entrar na arca de Noé. Quem estava dentro da arca de Noé, 8 casais, estava salvo fisicamente falando, a sua vida física, a sua integridade física. Não morreria fisicamente naquela ocasião, mas sobreviveria para Deus repovoar a raça humana, recomeçar a humanidade. Mas Deus, naqueles 7 dias, vendo como as pessoas estavam analisando as palavras de Noé, imagina quando depois do 7º dia começou o dilúvio a cair sobre a terra. Interessante, né? Deixa eu pegar o lenço. As águas do dilúvio começaram a inundar a terra gradativamente. Foi inundando um bairro, foi inundando uma cidade, foi inundando um estado, um país, um povo, uma etnia, uma tribo, ou língua. Mas acontece, meu amigo, que aqueles antediluvianos rebeldes que não deram ouvido à voz do profeta Noé viram que não poderiam mais se salvar fisicamente falando. Mas muitos creram no Deus de Noé. E aí as águas começaram a subir gradativamente, vai demorar 40 dias, 40 noites para inundar todo o planeta Terra. E muitos milhares de pessoas, e muitos milhões de pessoas em toda a face da Terra puderam se arrepender de não crer no Deus único, o Deus do profeta Noé. Lá em Jeremias tem um versículo que diz: coloque a tua boca no pó, talvez haja esperança. E foi o que aconteceu. Muitas daquelas pessoas, milhares, milhões daquelas pessoas que estavam fora da arca, fugindo das águas do dilúvio para não se afogarem, mas eles sabiam que mais dia, menos dia, iriam se afogar, porque a porta da arca estava fechada, ela até mesmo começou a flutuar, e as pessoas começaram a correr de um lado para o outro. Correram para o 2º andar, correram para o terraço, correram para o alto do prédio, correram para as montanhas, para os montes, foram correndo para lugares altos. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 1 semana, 10 dias, 15 dias. E as pessoas iam correndo. Mas muitos quebrantados no coração já estavam arrependidos de não terem dado crédito ao Deus do profeta Noé. Talvez por interferência da sua família. Mas muitos colocaram a boca no pó e pediram perdão ao Deus do profeta Noé, os seus pecados, de maneira que elas morreram, afogadas, pereceram nas águas do dilúvio, porém as suas almas foram salvas. O título da mensagem é:
Muitas almas foram salvas no dilúvio de Noé. Eu não estou falando de salvação física, de não morrer afogado. Eu estou falando de morrer afogado nas águas do dilúvio durante os 40 dias, mas de morrerem com a sua alma salva pela fé no Deus do profeta Noé. Milhares, milhões de almas, de pessoas que antes de morrerem, que antes de se afogarem, tiveram tempo de se arrepender e se converter ao Deus vivo, Deus do profeta Noé. Portanto, pereceram, morreram fisicamente, sim, mas as suas almas foram salvas. Vão morar no céu, vão passar a eternidade com o Deus do profeta Noé. Aqui é Bíblia, aqui é Escritura Sagrada. Não importa se lá na sua igreja não pregou isso, se lá na sua religião. Porque o canal do Bispo Maruzan, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe com as igrejas, com as instituições, com seus amigos, porque aqui você vai ouvir a Bíblia do jeito que ela é. Interpretação da palavra não interessa. O que as religiões pensam, o que o seu líder pensa, interessa o que está escrito. Na cruz do Calvário, tinha 3 pessoas, 2 ladrões e Jesus Cristo. Num determinado momento, um dos ladrões se arrependeu dos seus pecados e reconheceu que Jesus era o Messias, era o Cristo, palavra grega e palavra hebraica, enviado pelo Deus de Abraão, o Deus eterno. E ele invocou Jesus, o Messias, como seu Salvador. E recebeu da boca de Jesus a promessa: hoje você estará comigo no paraíso. O ladrão, Jesus não tirou o ladrão da cruz, o ladrão morreu na cruz fisicamente, pagou preço da sua dívida com a sociedade, mas Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. Se o ladrão da cruz foi salvo horas antes da morte física, porque muitos antediluvianos não puderam ser salvos, dias, semanas, horas, minutos, segundos antes de morrerem afogados. O dilúvio durou 40 dias, 40 noites, tiveram muito tempo para repensar, pensar sobre as suas almas, seu destino eterno. Então, muitas almas, é porque eu estou meio rouco, tomando xarope, muitas almas foram salvas no dilúvio de Noé. Você acha que Deus ia dar mole para o diabo e ia deixar aquelas milhares, milhões de almas para o inferno com Satanás? Não, Deus falou: eu vou fazer eles perecer, vão pagar o preço. Vou enviar uma grande tribulação sobre o mundo diluviano, que é as águas do dilúvio. Porém, na minha ira eu vou usar de misericórdia. Eu vou sondar e observar os corações dos antediluvianos que estão fora da arca, e eu vou escolher um povo, milhares, talvez milhões de pessoas, dentre eles, que vão perecer nas águas do dilúvio, fisicamente falando, mas as suas almas eu vou salvar. E vão passar a eternidade lá no céu comigo, pensava o Criador. E assim foi. Então tem muitas coisas na palavra de Deus, na escritura hebraica, nas escrituras cristãs, que as igrejas não pregam, os líderes religiosos, os pastores não pregam, falta conhecimento. Por quê? Falta examinar as escrituras. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, mas que eu te mostrarei. Como que Deus vai te mostrar? Examinando as escrituras, não é lendo, é examinando. Jesus então te revela verdades profundas da palavra de Deus, que estão lá. Mas por omissão e negligência, muitos de nós não captamos a verdade tal qual ela é. Então, o primeiro objetivo do dilúvio era deixar os demônios sem seres humanos para habitar. Satanás vai ter que começar do zero. Segundo objetivo, salvar as almas das pessoas que, mesmo morrendo afogadas nas águas do dilúvio, se convertiam antes de dar o último suspiro, o último fôlego de vida, igual ladrão na cruz. E o terceiro motivo era repovoar a terra. Depois dos 40 dias do dilúvio de Noé, mais o tempo que gastou, talvez 6 meses, 1 ano, para as águas do dilúvio secar, e Deus recomeçar a humanidade com aquelas 4 famílias, aqueles 4 casais. Então, meu amigo, minha amiga, as coisas de Deus é tremenda, as coisas de Deus é profunda. Espalha esse vídeo, essa live, nas redes sociais. Inscreva-se no canal do Bispo Maruzan no youtube.com, dê o seu like, sua curtida, compartilhe com seus amigos, com a sua religião, com a sua igreja, não importa a sua denominação, porque aqui você vai ouvir verdades profundas das escrituras sagradas. Não estamos preocupados com rótulo religioso,
Estão preocupados em trazer a verdade revelada tal qual ela é ou está nas Escrituras Sagradas. Ou pelo menos vamos tentar, não vou ficar só na superfície, não, vamos aprofundar. Porque as Escrituras Sagradas, a revelação escrita de Deus para a humanidade tem coisas tremendas que você já tem. Estamos fazendo essa live, esse vídeo mesmo, tossindo, mas é porque é profundo, não pode deixar de transmitir. Por isso vamos ter que abreviar a mensagem. Mas quantas almas foram salvas no dilúvio de Noé, parte 1, porque é uma série. Depois, nas próximas séries, você vai ouvir mais. Como vai estar na pauta muitos outros temas que você vai ter que segurar na cadeira, porque vai ser muito forte o impacto, a palavra revelada das Escrituras Sagradas. Segura na cadeira, vai mais forte do que bomba atômica. Bomba atômica é isso aqui, ó. A bomba de hidrogênio é 1000 vezes mais forte do que a bomba atômica. E aqui a verdade é forte, porque a verdade é segundo está escrito. Não é segundo, falam por aí, porque muitos homens não examinam, muitos nem lêem as Escrituras, só lê um versículozinho de vez em quando. Muito bem. Então tem outros motivos que nós poderíamos falar aqui, mas, você vê então o plano de Deus para a raça humana a partir do Jardim do Éden, quando Satanás, o querubim rebelde, o anjo do mal, desviou Eva e Adão do Criador, fez eles perder o contato, a conexão com o Criador. Deus estabeleceu 7 eras de tempo, 7 períodos desiguais de tempo, até o Apocalipse ali, 20, 21, 22, até depois do milênio de Cristo, Apocalipse 20, 21 e 22. E Satanás, com 1.500 anos, 1.600, 1.700 anos, depois de Adão, já tinha corrompido, tinha tornado a humanidade possessa. Então o Criador deu checkmate no diabo. Olha, Satanás, você não está com nada, eu vou cortar o seu barato agora. Pá! E os demônios ficaram de bobeira. E agora? E agora? Não tem ninguém mais para nós habitar. Não tem ninguém mais para adorar nós, Satanás dizia para os demônios, porque todo mundo pereceu, afogados na água do dilúvio. Satanás perdeu seus adeptos, Satanás perdeu seus adoradores no mundo antediluviano. Mas Deus ganhou milhares e milhões de almas durante o dilúvio, e elas vão morar com Deus na eternidade, lá no céu. Espera aí, eu não disse que todas as pessoas que morreram afogadas nas águas do dilúvio foram salvas, não. Eu disse que milhões e milhares, não todos. Por quê? Porque na cruz do Calvário tinha 2 ladrões. Um recebeu a promessa de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso, porém o outro não. Porque ao invés de crer no Filho de Deus, não tinha discernimento e ainda zombava de Jesus Cristo ali na cruz, e por isso está morando no inferno até hoje. Então muitas pessoas no dilúvio de Noé foram morar lá no inferno. Mas não foram todas as pessoas que pereceram, que morreram afogadas nas águas do dilúvio, que foram para o inferno, não. Milhares e milhões daquelas pessoas que sofreram o castigo físico temporal do Criador, mas se humilharam, se prostraram diante do Criador antes de entrarem na eternidade. Aqui é forte. Paulo escreveu, é tudo dentro da palavra. Paulo escreveu: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha aí. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vale para todas as eras. Na grande tribulação, daqui a pouco, depois do arrebatamento da igreja de Cristo, na grande tribulação, muitos vão invocar o nome do Senhor. Muitos vão invocar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Abraão. E vão receber salvação na grande tribulação. Vão pagar o preço também. Talvez vão ter que ser, talvez vão ter que ser exterminados pelo anticristo, que vai querer implantar a marca 666 neles e vai exigir que se ajoelhe, se prostre diante da sua imagem. O ditador mundial anticristo 666. Então, novamente, pode se repetir a história, né? De pessoas que não vão aceitar, adorar o anticristo 666, isso na grande tribulação, mas as suas almas serão salvas. E vão ressuscitar pouco depois.
No final da grande tribulação, logo depois da guerra do Armagedon, quando Cristo voltar nas nuvens e descer aqui na terra para derrotar o anticristo e livrar Israel na guerra do Armagedon, aqueles mártires da grande tribulação que não adoraram o anticristo, não aceitaram a marca 666, serão ressuscitados. Uns em 7 anos, outros em menos de 7 anos na grande tribulação. Vão voltar à vida e vão ressuscitar. Então Deus tem os seus planos, as suas estratégias. Não podemos aprofundar mais por causa da garganta. É o inverno, é complicado. Mas foi só a introdução, para você ver que tem verdades profundas da palavra de Deus que você vai ouvir aqui, que você vai aprender, conhecer. Talvez você até já sabia, mas não tinha a ousadia, a coragem de falar. Por causa de política de boa vizinhança, por causa da sua denominação, instituição religiosa, sua paróquia, mas aqui você vai ouvir. Então inscreva-se no canal do Bispo Mário Zan, dê o seu like, a sua curtida, compartilhe com seus amigos e você vai ver coisas profundas que vai acontecer ao você tomar conhecimento da verdade, segundo está escrito. Um abraço. Assista a série com o Bispo Mário Zan aqui no youtube.com. Eu volto. Em nome de Jesus Cristo.